Bem-vindos! É um prazer recebê-los no módulo introdutório de acesso vascular guiado por ultrassonografia. Vamos abordar de forma sistemática a avaliação pré-procedimento para garantir um acesso guiado de sucesso. Começando pelos conceitos. O acesso vascular guiado por ultrassom é uma abordagem que utiliza o equipamento de ultrassonografia para auxiliar a punção vascular. Existem duas técnicas: a dinâmica, ou em tempo real, que consiste na utilização do ultrassom durante a punção, e a modalidade estática, na qual o ultrassom é utilizado apenas para a localização venosa, seguida da punção convencional. E existe diferença? E a resposta é sim. A técnica dinâmica é superior à estática em relação ao sucesso da primeira tentativa, ao tempo do procedimento e ao número de tentativas. Estudos randomizados falharam em demonstrar a superioridade da técnica estática em relação à convencional, na realização de acessos venosos centrais. Você pode se perguntar: se é tão bom assim, é para todos? Não necessariamente. Não foi evidenciada nenhuma diferença entre a punção arterial com ou sem o ultrassom. No entanto, o ultrassom mostrou-se superior à técnica convencional nos acessos venosos central e periférico, especialmente em veias de pequeno calibre. Em comparação com a técnica convencional, o acesso guiado possui menores complicações mecânicas como transfixação, hematoma, lesão arterial ou neural, maior sucesso na primeira tentativa, menor tempo de punção, além de promover menor ansiedade e aumentar o conforto do paciente. Observa-se também significativa redução no número de acessos centrais. A foto à esquerda ilustra um paciente que não tem indicação para acesso guiado. Em verdade, esta é a grande maioria dos pacientes que passam pela emergência. O ultrassom guiado deve ser reservado para pacientes nos quais há indicação, os famosos acessos difíceis. Mas vamos explorar estas indicações na seção de acesso venoso periférico guiado. Os acessos venosos centrais, punção arterial, as aspirações ou drenagens guiadas são procedimentos médicos. Porém, os acessos venosos periféricos, guiados por ultrassom, podem ser realizados por profissionais de saúde treinados, como socorristas, enfermeiros e estudantes de medicina sob supervisão. De uma forma geral, existem 3 grandes momentos no acesso guiado por ultrassom: equipamento, preparação e execução. Você irá aprender de forma sistemática o passo a passo para uma colocação de acesso de sucesso. Tipos de transdutor. Em geral, o acesso venoso é realizado utilizando um transdutor linear, embora transdutores convexos e até o cardíaco possam também ser utilizados. Estes são preferidos em procedimentos onde há extenso edema, abundante tecido celular subcutâneo ou quando a estrutura alvo é profunda. Após escolhermos o transdutor, devemos selecionar o preset, que pode ser arterial ou venoso. Se não tiver disponível no seu equipamento, escolha o preset de partes moles. Não deixe de ajustar adequadamente a profundidade, o ganho e a escala de cinza, que neste caso fará toda a diferença para te ajudar a identificar os vasos. Antes de iniciar a varredura, certifique-se de que o indicador de imagem e o monitor da sonda estão do mesmo lado. Aplique um pouco de gel e toque na superfície correspondente do transdutor. É muito importante ancorar o transdutor conforme ilustrado na figura à esquerda. Use o polegar, o segundo e o terceiro dedos da mão para pinçar o transdutor na sua base e o quarto e o quinto quirodátilos para ancorar o transdutor na pele do paciente. Se o transdutor for pesado, enrole o cabo do transdutor ao redor do punho para minimizar o peso do transdutor sobre a área de interesse. Na fase de preparação, a varredura deve ser realizada com a mão dominante, mas durante a punção guiada,
O probe é manuseado na mão oposta, pois é a agulha que requer movimentos precisos e sutis. O segredo do sucesso depende da preparação. Sempre que começar um estudo de ultrassom, aplique os 4 P's do sucesso. Identifique o paciente, escolha o transdutor com a maior frequência disponível, selecionando o preset apropriado, neste caso o linear. Alguns equipamentos possuem controles de otimização dedicados a procedimentos guiados para facilitar a visualização da agulha. Finalmente, a posição do paciente. Pode ser deitado ou sentado, vai depender da sua condição clínica. O equipamento deve ser posicionado de forma que você, o vaso e a tela do monitor estejam alinhados. Obviamente, você também deve estar numa posição confortável, com espaço suficiente para apoiar o cotovelo e o punho, proporcionando maior estabilidade e ergonomia. Dica: quando estiver fazendo a varredura, aplique um torniquete na região do membro a ser examinado, pois isto vai ajudá-lo a identificar o vaso mais rapidamente. Passe o torniquete atrás do braço do paciente, segurando uma extremidade em cada mão. Junte as pontas em forma de cruz e restrinja o retorno venoso na seção transversal. O torniquete está bem justo quando causar um desconforto tolerável ao paciente. E se não encontrar o vaso adequado, faça o mesmo processo no braço contralateral. Faça então a marcação da região do vaso alvo e retire o torniquete para restabelecer a circulação. Técnica de varredura. Comece a varredura com uma sonda na porção distal do membro e vá deslizando no sentido proximal. Ao encontrar o vaso adequado, reto e calibroso, avalie sua patência fazendo uma compressão sempre com o transdutor no eixo transversal ao vaso. Preste bem atenção às suas estruturas vizinhas, artérias, nervos ou superfície óssea. Após ter falado sobre a técnica de varredura, agora vamos aprender como diferenciar os vasos. A ultrassom, vasos são estruturas tubulares, anecoicas, com paredes ecogênicas, de espessura e resistência variável à compressão do transdutor. Artérias resistem à compressão, enquanto as veias são facilmente compressíveis. Mas isto não é só. As artérias, além de resistentes à compressão, elas são pulsáteis, de paredes mais espessas e não contêm válvulas. Importante: artérias pequenas são mais desafiadoras, pois a sua pulsação pode não ser óbvia. Aplique um pouco de pressão e observe se pulsa. Artérias muito pequenas podem colapsar também se aplicarmos muita compressão. Artérias, quando doentes, apresentam calcificação, podem apresentar dilatação segmentar e trombos intraluminais. Veias, não. As veias são hipoecoicas, tubulares, quando normais, são compressíveis. Têm paredes finas e geralmente possuem válvulas. A propósito, qual é o artefato visto neste vídeo? E se você não sabe, a resposta vai só no final dessa sessão. O teste de patência deve ser performado com o transdutor no eixo transversal do vaso. Veias pérvias são completamente compressíveis. O teste de patência deve começar na porção distal em direção à porção proximal. Somente após este teste você será capaz de dizer se esta veia pode ser puncionada ou não. Vemos aqui um exemplo de trombo venoso, mas não se empolgue, pois trombos frescos não são sempre ecogênicos. Na trombose aguda, os principais marcadores são incompressibilidade e dor. Ouch! Essa doeu. Esta imagem ilustra a proximidade da veia braquial profunda em azul com a artéria braquial em vermelho. Observe como a veia basílica encontra-se próxima ao nervo mediano, essa estrutura em favo de mel destacada em amarelo. Esta figura exemplifica a importância de se mapear as estruturas circundantes às veias para prevenir lesão acidental de um nervo ou a transfixação de uma artéria.
Caso você necessite de maior segurança, os vasos podem ser avaliados aplicando-se o mapeamento Color, que indica a direção do fluxo do sangue em relação à posição do transdutor. Alternativamente, você pode aplicar o Doppler pulsado, que te fornecerá o padrão de fluxo, que pode ser monofásico ou arterial, ou trifásico, típico do fluxo venoso. Na maioria dos casos, você não vai precisar de nenhuma dessas duas modalidades. Para escanear com confiança vasos, integre suas habilidades clínicas. Escaneie no eixo transverso para localizar e traquear seu curso. Aplique uma leve compressão no transdutor para avaliar sua patência. Sempre otimize a imagem, ajustando a profundidade, o ganho, o TGC e o contraste. Pensamento do dia. O sucesso é o resultado da preparação. E se você não está preparado para vencer, então está preparado para o fracasso. Espero que tenham gostado e te encontro na próxima sessão.